Olá, tudo bem? Quem foram os espíritos que participaram da codificação do Espiritismo? Kardec não fez questão de nomear todos eles, mas algumas mensagens são assinadas. Um deles é Heinrich Heine, que assina uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 3, em que dá a sua interpretação para a parábola, aquela parábola de Jesus sobre os trabalhadores da última hora, que para ele, Heinrich Heine, os trabalhadores da última hora são justamente os espíritas, que na sua visão merecem recompensa maior que os outros, porque são a reencarnação de outros trabalhadores da vinha do Senhor, né? A vinha do Senhor, a plantação, né? A parreiral do Senhor. Aliás, ele se refere à reencarnação como dogma. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre os espíritos e médiuns da codificação. Quem foi Heinrich Heine? Heine foi poeta, né? O último representante do romantismo alemão, chamado às vezes de o último romântico. Não é a música do Lulu Santos. Ele foi muito famoso em sua época, tendo inclusive influenciado uma geração inteira de poetas e escritores brasileiros, como Machado de Assis e Castro Alves. Aliás, um dos poemas mais famosos de Castro Alves é O Navio Negreiro. Você deve ter aprendido isso no colégio, né? Aqui eu chamo de colégio, tem gente que fala escola, né? E esse poema, O Navio Negreiro, escrito por Castro Alves, foi inspirado num poema de Heine que tratou do mesmo tema. Grande parte da sua poesia foi musicada por grandes nomes da música erudita, como Schumann, Schubert, Mendelssohn, Brahms, né? Richard Wagner. Ele era, portanto, muito famoso no tempo de Kardec. Uma coisa que poucos espíritas sabem é que Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo às pressas. Nem mesmo o seu editor, Sr. Didier, sabia que Kardec estava preparando mais um livro. Essa pressa, muito provavelmente, ao que tudo indica, se deve ao fato de que Kardec soube que Rustem, Jean-Baptiste Rustem, estava preparando a sua obra Os Quatro Evangelhos, cuja autoria é atribuída aos próprios evangelistas, os espíritos dos evangelistas. E Rustem iria inserir, como inseriu, o espiritismo na fileira das seitas cristãs. O espiritismo se tornaria mais uma seita cristã. Kardec relutava muito em relação a isso, relutava em transformar o espiritismo em religião, mas acabou cedendo por causa da concorrência de Rustem. Uma das grandes disputas internas dentro do espiritismo no Brasil, que vem desde os seus primórdios, é justamente a aceitação da obra de Rustem pela FEB. Mas enfim, Kardec resolveu publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, que consiste num apanhado de mensagens de teor evangélico atribuído a espíritos quase sempre ilustres, Então são essas mensagens acrescidas de comentários do próprio Kardec. Falando de Heinrich Heine especificamente, eu entendo que Kardec e os seus amigos espíritas tivessem uma grande admiração por ele. Além de ser um poeta brilhante, Heine compartilhava de ideais muito caros a Kardec e a sua turma. Heine deixou a Alemanha e se mudou para Paris em 1831, onde sofreu grande influência dos socialistas utópicos, seguidores, entre outros, do Conde Saint-Simon, que era reencarnacionista e que pregava um paraíso igualitário baseado na meritocracia. Assim como Heine, Kardec também foi fortemente influenciado por nomes do socialismo utópico, como o próprio Saint-Simon, o Charles Fourier, Robert Owen, todos eles reencarnacionistas. Robert Owen mais tarde se tornou espírita. E Saint-Simon e Fourier, eles são citados mais de uma vez por Kardec na Revista Espírita e sempre de maneira elogiosa. Para mim, hoje, então, parece bastante claro
que a mensagem atribuída a Heine no Evangelho segundo o Espiritismo não é autêntica, né? Mas é fruto da imaginação de algum suposto médium amigo de Kardec, que também compartilhava desses mesmos ideais. Você pode relutar em aceitar isso, e isso é plenamente compreensível, né? Dependendo das suas crenças. Mas, por favor, realize, por um instante, realize. Vamos supor que Kardec vivesse nos dias atuais no Brasil e fosse um ardente simpatizante do PT. Poderia ser, por que não? Kardec está escrevendo a sua obra e aparece uma mensagem atribuída a Chico Buarque. Acabei de matar o Chico Buarque. Então aparece uma mensagem atribuída a Chico Buarque, né? Você acha que Kardec teria alguma dúvida em publicar essa mensagem? Você acha? Aquele dublê de médium, o Robson Pinheiro, ele não publicou uma mensagem atribuída ao espírito de Tancredo Neves, baixando o sarrafo na Dilma? Mas não é só por isso que a mensagem atribuída a Heine é suspeita. Heine foi crítico ferrenho da religião. Tem uma famosa expressão que muita gente usa e pensa que foi cunhada por Marx, né? Pensa que foi inventada por Marx. É aquela expressão que diz que a religião é o ópio do povo. Essa expressão, na verdade, é de autoria de Heine e foi posteriormente utilizada por Marx na crítica da filosofia hegeliana do direito, isso em 1844. Acontece que Heine e Marx eram amigos. Karl Marx, apesar de 20 anos mais novo do que Heine, acabou influenciando Heine na sua literatura politicamente engajada, né? Em que Heine criticava, por exemplo, duramente a exploração do trabalho humano. Nós vemos isso, por exemplo, no poema Os Tecelões de Silésia, de 1844, em que o ritmo do poema remete ao som do trabalho mecânico do tear, né? Tear, de produzir fios, né? Em que os operários trabalhavam. Esse poema foi traduzido por Friedrich Engels, né? De quem Heine também foi amigo, e foi publicado por Engels no jornal inglês The New Moral World, acabando por se transformar no hino da Liga dos Comunistas em Londres. Nada contra o fato de Heine ter flertado com o comunismo, né? Isso não seria motivo, a meu ver, para enaltecê-lo ou para diminuí-lo. Espero que não seja para você também. Acontece que a visão que ele tinha sobre religião não combina com o teor da mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, que leva o seu nome. Em sua obra Ludwig Börne, de 1840, Heine, cheio de ironia, ele diz o seguinte: bendita seja a religião, que derrama no amargo cálice da humanidade sofredora algumas doces e soporíferas gotas de ópio espiritual, algumas gotas de amor, fé e esperança. Poderíamos pensar que Heine criticava a religião institucionalizada, né? Como eu critico, mas que entenderia que o Espiritismo viera restaurar os verdadeiros valores do Cristo, como é o caso do perdão, por exemplo. Mas vamos dar uma olhada na sua visão a respeito do perdão. Preste atenção. Minha disposição é a mais pacífica. Os meus desejos são uma humilde cabana com teto de palha, mas boa cama, boa comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em minha janela e algumas belas árvores em frente à minha porta. E se Deus quiser tornar completa a minha felicidade, me concederá a alegria de ver 6 ou 7 de meus inimigos enforcados nessas árvores. Antes da morte deles, eu, tocado em meu coração, lhes perdoarei todo o mal que em vida me fizeram. Deve-se, é verdade, perdoar os inimigos, mas não antes de terem sido enforcados. Que bela imagem do perdão, não é? Será que ele mudaria de ideia assim tão rapidamente? Desencarnou?
muda totalmente de ideia, fica bonzinho, né? Como é o caso do Humberto de Campos, do Chico Xavier, né? O homem mudou de ideia assim de um dia para o outro. Mas tem quem acredite, né? Devemos perdoar os inimigos, mas não antes de terem sido enforcados. Freud abordou esse poema no seu ensaio O Mal-Estar da Civilização. Aliás, um belo ensaio. Freud está analisando aquele mandamento cristão que diz que devemos amar os inimigos e se utiliza desse poema de Heine para dizer que um grande escritor pode se permitir expressar, de modo brincalhão pelo menos, verdades psicológicas severamente contidas. Alguém que conheça a vida de Heine pode lembrar que ele passou um longo período de doença antes de morrer. Ele contraiu sífilis, isso em 1848, e sofreu de paralisia, morrendo quase cego em 1856. Esse fato, então, poderia depor, né, a favor de uma possível conversão de Heine, né? Poderia, mesmo que depois de desencarnado, poderia, por que não? Mas também temos que considerar que ele era muito famoso na época e que seus admiradores, companheiros de ideal socialista utópico, né, certamente se penalizaram com a sua longa doença e posterior morte, e que escrever uma mensagem de teor evangélico atribuída a ele certamente ganharia a simpatia das pessoas que acompanharam o seu sofrimento, que era noticiado nos jornais da época. Ele era uma pessoa famosa, né? Não acredito necessariamente que mensagens como essa, atribuídas a espíritos, não acredito necessariamente que elas sejam intencionalmente forjadas, pelo menos não todas, de modo algum. Acho que muitas vezes o suposto médium pode acreditar que é de fato um espírito que está se comunicando através dele. Eu participei de exercícios de psicografia no centro espírita muitas vezes. E pelo menos no meu caso pude constatar que quando nós estamos devidamente preparados, né, devidamente relaxados, esvaziados de intenção, ou seja, sem pensar em nada, apenas esperando que o espírito se comunique, a primeira ideia que vem à cabeça é transposta para o papel assim de forma quase automática. Uma coisa absurda, a rapidez com que as ideias vêm, a gente escreve, às vezes a mão não dá conta do recado. Eu lembro que eu não dava conta de escrever, tamanha a amplitude e prontidão da ideia. A ideia vem em bloco, pronta. Mas, analisando mais tarde, percebi claramente, assim como Flammarion, né, também percebeu em relação ao suposto espírito de Galileu Galilei, eu percebi claramente que as ideias que eu passava para o papel não traziam nenhuma novidade e não eram, de maneira alguma, ideias estranhas a mim, né? Poderiam até vir apresentadas de uma maneira diferente, uma linguagem um pouco diferente, mais severa, mais séria. Alguém que alcance um estado ainda mais relaxado do que eu alcançava certamente é capaz de associar inconscientemente a ideia que acaba de escrever a algum espírito que lhe seja caro. Imagine Kardec, sobrecarregado de trabalho, se preparando nos momentos que lhe sobravam de suas muitas ocupações, se preparando para selecionar as mensagens que iriam compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre que Kardec era muito centralizador, gostava de fazer tudo sozinho. A coisa mais fácil que existe é escrever uma mensagem evangélica. Eu faço isso instantaneamente, e eu não sou exatamente um espírito elevado, hein? Logo, não é o teor da mensagem ou a linguagem nobre, como defendia Kardec, que vai decidir se a mensagem vai para o livro ou não. Algumas cartas deviam trazer o nome do espírito, outras seriam anônimas. Aí Kardec se depara com uma mensagem assinada por Henry Heine. Oh, merci, monsieur, Henry Heine. Aí dá uma lida rápida e vai para o livro. Ou você acha que o processo de construção da doutrina foi muito diferente disso?
Kardec era centralizador, Kardec decidia tudo sozinho. Na sua mensagem sobre os trabalhadores da última hora, Heine dá a entender que os espíritas são os trabalhadores da última hora e que merecem maior recompensa, pois eles mesmos já foram trabalhadores em outras horas, né? Talvez desde a primeira hora, e retornam sempre para trabalhar na vinha do Senhor através da reencarnação. Esse elogio do trabalho cristão não tem nada a ver com o que Heine escrevia. Mas, é claro, ele pode ter se arrependido antes de morrer e compreendido a verdade quando desencarnou. Pode. Mas é bem estranho que ele se refira à reencarnação como um dogma. Como ele diz, o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, chamando a prestar contas do seu mandato terreno. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Porque um espírito que viveu como um crítico da religião, né? Um espírito que ironizava o perdão, e que depois de passar por uma longa convalescença e morrer, tendo compreendido a verdade, então, né, tendo descoberto que existe realmente a reencarnação, porque ele iria se referir à reencarnação como um dogma? Talvez você não saiba a definição mais exata de dogma. Dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, né, apresentado como certo e indiscutível. Tem aquele grande estudioso espírita, o Herculano Pires, José Herculano Pires. O Herculano, na tentativa de defender Kardec, disse que o dogma da reencarnação não é um dogma religioso, mas um dogma filosófico. Que seja. Para a filosofia, então, o dogma é o princípio de uma doutrina estruturada na razão. Porque um espírito desencarnado, que supostamente conheceu a verdade, tanto que se converteu, né? Estou falando de Heine, vamos dizer que ele tenha se arrependido, desencarnou, se converteu. Por que ele defenderia um dogma em vez de defender a sua própria experiência? Não sabemos quando a mensagem foi escrita. Heine morreu em 1856. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1863, então 7 anos depois, 6 ou 7 anos depois. Mas é quase certo que Kardec já estivesse de posse dessa mensagem há tempo. Como ele não comunicou a ninguém que escreveria esse livro, certamente se serviu de mensagens antigas que tinha guardado. Eu acredito que a mensagem tenha sido escrita logo depois da publicação do Livro dos Espíritos, que apresentou a teoria reencarnacionista como um dogma. O Livro dos Espíritos foi publicado um ano depois da morte de Heine. Sua imagem ainda estava, a imagem de Heine ainda estava muito viva na memória dos seus admiradores. Nada mais natural que psicografar uma mensagem em nome de um espírito ilustre, recém-falecido, fazendo o elogio da doutrina a qual todos os envolvidos pertenciam. Muita força e paz para você.